Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, e esse aqui é o nosso querido quadro Felipe no Riordan Verso, onde eu exploro e destrincho todos os livros que fazem parte desse universo compartilhado do tio Rick. Vocês devem se lembrar que o primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal sobre Percy Jackson era explicando o funcionamento do mundo onde se passa a série e qual a ordem cronológica dos acontecimentos das sagas. Mas muita gente já tinha me pedido para fazer um vídeo montando uma ordem ideal de leitura e também para que eu pontuasse quais dos livros desse universo têm relação especificamente com a mitologia grega. E foi aí que eu percebi que muitos dos fãs mais recentes do tio Rick ainda possuem dúvidas sobre a saga As Provações de Apolo. Qual é a exata conexão dessa saga com o restante do universo? Qual é a melhor ordem para ler esses livros? E principalmente, como e por que ela encerra a jornada de Percy Jackson e as histórias do tio Rick sobre os semideuses gregos. E para sanar todas essas dúvidas e destrinchar um pouco da história apresentada nessa saga de livros aqui, o vídeo de hoje está saindo como um vídeo especial apoiado pela Intrínseca, porque nós temos um anúncio muito especial. O mais novo livro de As Provações de Apolo já está em pré-venda. A Torre de Nero é o quinto e último volume da série e encerra a jornada do ex-deus Apolo entre os réis mortais. O livro vai ser lançado dia 3 de novembro, mas quem já adquirir na pré-venda garante um marcador exclusivo. Então não dá bobeira, corre aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica no link que eu deixei para vocês e já compra o seu Torre de Nero na pré-venda para garantir o seu marcador e principalmente garantir aí nas suas mãos o fechamento dessa saga aqui, com direito à despedida do acampamento meio-sangue e de personagens que nós tanto amamos. Vamos entender isso juntos? Bora lá então! Antes de mais nada, eu só queria avisar que, embora eu vá comentar sobre os livros de As Provações de Apolo nesse vídeo, ele é livre de spoilers, então o máximo que eu vou citar é algum spoiler pequeno, não muito relevante, da saga Percy Jackson e os Olimpianos e da saga Heróis do Olimpo, mas nada que estrague a experiência de quem ainda não leu. Bom, com a série As Provações de Apolo, que começou a ser lançada em 2016, o Rick Riordan marcou seu retorno ao acampamento meio-sangue e às aventuras dos semideuses gregos. De acordo com o autor, a ideia para fazer uma nova série no universo de Percy Jackson surgiu depois que ele escreveu o livro Percy Jackson e os Deuses Gregos, do qual eu já falei num vídeo sobre livros de mitologia aqui do canal, onde ele conta os mitos originais da Grécia Antiga com a narração do Percy. E quando se fala da história de Apolo nos mitos, Apolo sempre teve problemas de relacionamento com seu pai Zeus, sendo que por 2 vezes nos mitos gregos ele foi punido pelo pai, sendo transformado em mortal por algo que ele tinha feito. Quando o tio Rick revisitou esses mitos então, ele pensou que seria uma ótima ideia criar uma terceira ocasião na qual Apolo fosse punido por Zeus e obrigado a viver entre os humanos. E é daí que surgiu essa série centrada no personagem. Só um detalhe aqui sobre os mitos relacionados ao Apolo, fica tranquilo que assim como eu lancei o vídeo com a história completa de Poseidon, a gente ainda vai ter um vídeo aqui no canal com a história completa não só do Apolo, mas também de cada um dos outros deuses gregos. Fica no aguardo. Enfim, eu acredito que é seguro dizer que As Provações de Apolo é a saga mais diferente do tio Rick. Afinal, gente, quando você pega aqui a orelha do livro e você vê que nela a foto de autor do Rick Riordan tá de óculos escuro, você já percebe que ele vai descer um degrauzinho aí na escada da maturidade que ele subiu lá em Heróis do Olimpo, que é uma coleção bem mais madura que a primeira, com muito drama e crescimento dos personagens. Aqui em As Provações de Apolo, por mais que também haja um bom desenvolvimento dos personagens, a gente tem uma saga bem mais descontraída, até porque saca quem é o nosso protagonista, né? Apolo. Desde a primeira aparição dele em Percy Jackson e os Olimpianos, a gente sempre teve o Apolo como um deus extremamente arrogante e egocêntrico, e isso não é diferente aqui.
aqui. Essa é a primeira vez que a gente tem um deus narrando a história e é muito massa ver o seu posicionamento de superioridade enquanto deus da poesia, das artes, do arco e flecha e tudo mais, sendo obrigado a aceitar uma personalidade mais humana quando ele se vê preso num corpo mortal. No primeiro livro da coleção, O Oráculo Oculto, a gente vê o Apolo logo no início caindo na Terra e descobrindo que ele foi transformado num jovem adolescente que, de acordo com o documento na sua carteira, se chama Lester Papadopoulos. Ele já tem uma reação bem cômica desde o início com o fato de que ele perdeu a sua beleza, o seu físico e suas habilidades divinas. E boa parte da descontração que existe nesses livros vem desse desconforto dele enquanto Lester. Assim como a maioria dos protagonistas das séries do tio Rick, o Apolo começa a história com as suas lembranças dos últimos meses apagadas e ele encontra ajuda numa garota esquisita chamada Meg, que é filha de Deméter e parece ter a habilidade mágica de controlar as frutas. A Meg é uma semideusa perdida e esquecida nas ruas de Nova York. E, gente, que personagem fantástica! Ela começa como uma garota meio rebelde, mas ao longo do seu desenvolvimento você vê que ela é uma das personagens mais humanas que o Rick Riordan já escreveu. Ela se torna a senhora do Apolo e ele deve cumprir as ordens dela, e a relação que é criada entre os dois é muito divertida. Enfim, a história se desenrola com o Apolo, agora como Lester, indo pro acampamento meio sangue e descobrindo que o seu oráculo, o Oráculo de Delfos, perdeu os poderes e ninguém sabe por quê. E como os semideuses precisam de profecias para que eles sejam guiados para suas missões, a coisa entre os meios-sangue está um verdadeiro caos, com alguns deles desaparecendo e acontecimentos estranhos por toda parte. Tendo então que obedecer os desígnios da Meg, o Apolo parte com ela para investigar o que fez o oráculo desaparecer, e desse início vão se desenrolar várias missões que serão contadas também nos livros seguintes: A Profecia das Sombras, O Labirinto de Fogo, A Tumba do Tirano e, é claro, por último, A Torre de Nero. Quando eu comentei agora há pouco que As Provações de Apolo é uma saga menos madura que a saga Heróis do Olimpo, eu não falei isso como um defeito. Na verdade, eu acho isso uma qualidade dela, porque ela é bem leve, com uma trama rápida, como se fosse um respiro pra gente depois de tanta coisa que aconteceu no universo do autor. Eu acho que a gente pode dizer que essa saga é a mais humana do Rick Riordan, e ela acaba focando em algumas ameaças que não são tão grandes, então os livros acabam sendo mais dinâmicos e dando mais espaço pra gente se afeiçoar aos personagens. Não só aos personagens novos, mas aos antigos também. Sim, nós temos personagens queridos de volta nessa saga, e inclusive ela abre espaço para que alguns personagens que antes eram coadjuvantes ganhem um espaço maior na história. Os fãs do personagem Nico D'Angelo, por exemplo, que é um dos filhos de Hades, podem ficar satisfeitos porque aqui ele tem uma participação bem mais significativa. Tanto ele quanto o personagem Will, que é filho de Apolo. E assim, eu vou falar um spoiler da saga Heróis do Olimpo aqui agora, então se você não leu, pula 30 segundos desse vídeo e pode assistir o restante depois, ok? O Nico e o Will formam um casal nessa saga, e enquanto lá em Heróis do Olimpo o romance entre os dois só tinha ficado subentendido, aqui eles são oficialmente namorados e tem uma participação muito massa na história. Ah, e isso me lembra um detalhe importante a ser ressaltado: o Apolo é o primeiro protagonista das sagas do Rick Riordan que não é heterossexual. Flertar e paquerar é o respirar do Apolo, e ele se relaciona tanto com homens quanto com mulheres. Na verdade, a questão da diversidade dos seus personagens como um todo é algo que o tio Rick intensifica bastante nesses livros, e é uma evolução bem massa que a gente enxerga comparando com os primeiros livros do universo. E esse é um dos motivos pelo qual a maioria dos fãs ficou muito feliz por ele ter tomado essa decisão de voltar para o seu panteão grego. Só para esclarecer aqui, quando eu digo voltar, não quer dizer que ele já tenha saído dele alguma vez. É só que quando o Rick Riordan finalizou a saga Heróis do Olimpo em 2014, muita gente achou que ele não ia voltar a escrever sobre os seus personagens do panteão grego, já que ele já tinha lançado a saga As Crônicas dos Kane sobre mitologia egípcia, e no ano seguinte lançou a saga Magnus Chase sobre mitologia nórdica. Essa foi uma das razões pela qual
muitos fãs do autor, lá na época do lançamento de O Oráculo Oculto, ficaram em dúvida se deviam ler ou não As Provações de Apolo sem antes ter lido os livros dos irmãos Kane e do Magnus e os Deuses de Asgard. E eis aqui uma informação muito útil desse vídeo: você não precisa ter lido nenhuma dessas duas sagas para entender As Provações de Apolo. As únicas sagas que você precisa ter lido são as duas primeiras que fazem parte da jornada do Percy Jackson. Na verdade, essa é uma dúvida comum de quem às vezes está começando no universo do Rick Riordan agora: se é possível você ler as sagas fora da ordem cronológica ou ler apenas uma delas sem ter lido as outras. E bom, o que é necessário você compreender para escolher qual vai ser a sua ordem de leitura é que as Crônicas dos Kane e Magnus Chase e os Deuses de Asgard funcionam nesse universo como duas séries independentes. Inclusive, eu sempre digo pra galera que se você nunca tiver lido nenhum livro de Percy Jackson e quiser começar pela Pirâmide Vermelha ou pela Espada do Verão, você vai entender esses livros perfeitamente. É claro que na saga do Magnus Chase tem algum detalhe ou outro que você não vai pegar, tipo, você não vai saber quem é a Annabeth ou o próprio Percy, mas isso não vai te impedir de acompanhar os acontecimentos. Agora, quanto a essas sagas aqui, Percy Jackson e os Olimpianos, Heróis do Olimpo e As Provações de Apolo, Jesus, Maria, José, Zeus, Poseidon, Critante Livre, essas três aqui, elas funcionam como se fossem uma grande saga dividida em três partes. Então, assim como eu disse que você pode ler a saga dos deuses egípcios e a dos deuses nórdicos sem ter lido essas aqui, o contrário também vale. Você pode muito bem ler essas três sagas encarando elas como sequência uma da outra e ignorando as outras duas caso você não tenha interesse. Então, ó, assim, minha recomendação de ordem de leitura para você: me responda, que tipo de leitor você é? Você é do tipo que se apega muito a personagens e gosta de acompanhar os mesmos heróis por toda uma jornada? Se for esse o caso, eu te indico, leia a saga dos Olimpianos primeiro, depois a dos Heróis do Olimpo e em sequência As Provações de Apolo, para você sentir que teve início, desenvolvimento e conclusão da história dos heróis do acampamento Meio-Sangue. Agora, se você gosta de mudanças, de conhecer perspectivas diferentes e de sair um pouco da zona de conforto, eu sugiro que você siga a ordem cronológica dos livros que eu expliquei lá naquele primeiro vídeo do quadro sobre Percy Jackson aqui do canal, intercalando as Crônicas dos Kane e Magnus Chase com as outras três sagas. Inclusive, eu sugiro muito que você leia As Provações de Apolo e Magnus Chase intercalando os livros de cada saga, porque saca só essa curiosidade: essas duas coleções se passam no mesmo ano, ao mesmo tempo, e por mais que uma não seja necessária para outra, sempre tem algum personagem ali que aparece no panteão nórdico que está fazendo referência a algo que está acontecendo ao mesmo tempo no acampamento Meio-Sangue e vice-versa. A gente tem inclusive a Annabeth aparecendo como coadjuvante em alguns momentos pequenos ajudando o Magnus Chase, enquanto o Percy aparece um pouco também como coadjuvante ajudando o Apolo. E inclusive ele chega a comentar com o Apolo que ele está longe da Annabeth porque ela está ocupada com outras coisas. Só que aqui o Percy e a Annabeth não exercem em nenhum momento a função de protagonistas, até porque eles estão mais velhos, os dois estão estudando e se esforçando para irem juntos para a universidade, então a história abre espaço para que outros personagens assumam a liderança. É uma das coisas que eu mais gostei especificamente em As Provações de Apolo. Quando você lê essa saga, você sente que está lendo o legado que os personagens das sagas anteriores deixaram. Não se passa muito tempo de uma saga para outra, são poucos anos na verdade, mas quando você lê as três séries de livros sobre o acampamento Meio-Sangue, uma em sequência da outra, você tem um sentimento muito forte ao ver que a história começou com o Percy como protagonista, mas que a cada livro, a cada saga, novos personagens se uniram para lutar por esse lugar tão importante que funciona como lar e como sinônimo de
família para todos os semideuses. E é por isso, inclusive, que a conclusão dessas sagas com a Torre de Nero tem um peso tão marcante, porque é o fim da jornada desses semideuses gregos que a gente acompanhou por 15 anos. Já foi confirmado pelo Rick Riordan que essa vai ser a sua última saga centrada no acampamento meio-sangue e nos semideuses gregos. Ou seja, nós estamos diante do fim, da conclusão, do encerramento da jornada de Percy Jackson e dos seus amigos. É claro que sim, né? Eu não dou nem um ano pro tio Rick tá colocando a galera toda aí como umas pontas de participações especiais nas suas próximas sagas. Mas em relação à história com foco no acampamento, que começou lá em O Ladrão de Raios e termina aqui com a Torre de Nero, esse é meio que o nosso capítulo final. E, pra ser bem sincero, as provações de Apolo tem mesmo cara de capítulo final, porque é como se fosse um presente pra quem é fã da saga desde 2005. Você quer rever personagens antigos? Temos. Você quer ver casais se formando? Temos. Você quer ver diversidade que não existia lá nos primeiros livros? Temos também. Então assim, caso não tenha ficado claro aqui o meu posicionamento, a minha indicação para vocês é que, independente se vão ler todas as sagas, se vão seguir a ordem cronológica ou se vão ler os livros do panteão grego primeiro, leia as provações de Apolo, porque vale muito a pena. É uma série extremamente divertida, emocionante, que debate também temas sérios com responsabilidade e te enche de nostalgia com aquela velha fórmula do Rick Riordan que você já conhece. No mais, fica de olho aqui no canal, porque na semana que vem a gente continua com a nossa série de vídeos sobre os personagens desse universo, destrinchando a origem e a história completa de cada um deles. E vai ter vídeos sobre deuses que vocês pediram, sobre os semideuses que vocês estão implorando pra mim já faz um tempo. Segura o coração aí, e enquanto esses vídeos não saem, corre no link aqui embaixo e já compre o seu exemplar de A Torre de Nero na pré-venda para garantir o seu marcador. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!